Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um episódio do Pode Mudar, esse podcast inovador que vem mudando mesmo as nossas redes sociais, trazendo informações bacanas para a nossa população de Brodowski. Hoje, o convidado especial, um grande amigo, o Júlio do Somar. Seja bem-vindo, Júlio. Oi, Alf, obrigado, é um prazer estar aqui no podcast, no Pode Mudar, e mostrar quem que é o Júlio do dia a dia. Eu conheço o Júlio, muita gente conhece o Júlio aqui em Brodowski, mas a gente precisa levar o Júlio para todos os lados aqui. Se você fosse te apresentar, quem é o Júlio? Se você estivesse na rua encontrando alguém, batendo um papo e alguém perguntasse, quem é você, Júlio? Ô, Alf, o Júlio é o Júlio do Somar, o Júlio do Hospitalzinho, o Julião pro Dr. Alfredo. E assim, é um Júlio sempre voltado para o lado social. E isso eu tenho na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia e tento fazer o melhor para o próximo. Júlio, você não é brodowskiano de nascimento, mas é brodowskiano de coração. Onde você nasceu? Eu nasci em Santos, sou natural de Santos, filho de Júlio Feliciano e Irene Mendes, e estou em Brodowski já há 40 anos, na Vila, no bairro Nossa Senhora das Graças. E como o Júlio Mendes, o Júlio do Somar, veio para Brodowski? Como é que foi essa vinda? Ô, Alifer, na ocasião meu pai aposentou, né, em Santos e minha mãe adoeceu e eu era o único solteiro da família e eu vim com eles para Brodowski. Mas você veio jovem, adolescente? Vim com 26 anos. Ô, Júlio, eu conheço a sua esposa, ela é do meu bairro, da Coab 1, uma pessoa que eu gosto bastante, admiro toda a família dela. Eu queria saber como que o Júlio conheceu a Juliana lá da Coab 1, como é que se formou esse casal e como é que aconteceram as coisas na sua vida de casado aqui. Ô, Alfred, eu conheci a Juliana numa festa de rodeio aqui em Brodowski. A gente constituiu uma família linda, eu tenho 3 filhas e estamos juntos até hoje. Sempre que eu ando com você, a gente tem andado bastante, as pessoas falam bastante do seu pai. Lembra o Julinho, o Júlio do seu pai, que também chamava Júlio. Conta um pouco do seu pai, porque seu pai é tão conhecido na Vila Nossa Senhora das Graças e nos bairros lá perto. Meu pai, ele tem os parentes aqui em Brodowski, né? Tem bastante parente em Brodowski. E assim, ele sempre foi uma pessoa voltada também para o lado de defender a vila, a vilinha. Ele não gostava que chamasse a vila de vilinha e que fosse bairro Nossa Senhora das Graças. E por isso, eu acho que por questão assim mesmo de sempre estar defendendo essa bandeira, ele ficou muito conhecido na cidade. Porque sempre que eu estou com você, alguém faz referência ao seu pai. Eu não o conheci, mas parece que ele era muito importante no bairro lá, muito querido. Isso é bacana, a gente ter orgulho desse legado de pai. Ô, Júlio, eu sei da sua história, conheço sobre o Somar. O Somar é um grupo que eu acompanhei, eu era muito jovem ainda quando nasceu o Grupo Somar, mas eu via de longe assim, um grupo muito forte, um grupo de pessoas voltadas em ajudar. Como é que surgiu o Somar? Como que o Júlio e o Somar se encontraram? Como é que foi isso? O Somar, eu costumo falar assim, ele nasceu dentro de uma necessidade, né? Eu fui segurança de uma empresa privada há 15 anos e quando eu entrei para o setor público, né, como vigia do hospital, eu comecei a ver as necessidades, né, no dia a dia das pessoas mais carentes, né, e nisso no dia a dia a gente foi vendo a dificuldade, né, foi usando muita palavra nas nossas conversas de somar, tem que somar para poder melhorar, né, e tive o prazer de iniciar tudo isso numa gestão, numa administração do Dr. Alfredo, que já tinha um perfil de acolhimento, né? E tive excelentes professores, a Dola, que foi uma pessoa que me ensinou o que era acolher, né, um próximo dentro de um setor de saúde. E nisso a gente foi criando ali um vínculo de amizade, agregando integrantes da área da saúde e voltado para fazer o social no município, com arrecadação, com... O mais bacana, Alifer, analisando o projeto e vendo de fora o projeto, ele não tinha viés político, ele era um viés totalmente social mesmo, de ajudar, sem fazer palanque político. Eu sempre que eu falo com você sobre isso, é uma das questões que eu admirava no projeto e que eu sempre te cobro que o projeto tem que voltar. O Júlio do Somar, se Deus quiser, vai ser o Somar de muita gente daqui para frente. Tem que voltar. Eu sei que você tem muita vontade de voltar e esse viés que tinha social, principalmente com as crianças, é uma coisa muito bacana e que hoje a cidade é carente. Hoje pouquíssimos grupos fazem o trabalho que o Somar fazia.
Com certeza, Alifer. Eu costumo falar assim, por mais que tenha sido nascido dentro de um ambiente, né, no ambiente público, eu acho que ele foi aparecendo, somar dentro de cada um, né, de querer melhorar, de querer somar para o município e de ajudar. Tanto é que nesses integrantes do grupo, no decorrer de todos esses 15 anos, tem pessoas voltadas para o lado público, né, que a maioria, que eu acho interessante, dos integrantes do grupo, na criação do Grupo Somar, eram pessoas dentro da saúde que tinham outro emprego, que naquele momento de descanso, de lazer, trocava aquilo para fazer arrecadação. A gente arrecadava alimentos, arrecadava móveis usados, arrecadava roupa, né, e voltava isso para os mais necessitados. Então, assim, com certeza, eu sempre fui contrário que o Somar, fosse voltado para o lado político. Mas, é claro, a gente precisava da política, do dia a dia, a gente precisava de uma escola para poder estar fazendo os trabalhos de distribuição de brinquedos, precisava de um setor da saúde para poder aferir uma pressão dessas campanhas que a gente fazíamos dentro da saúde, e querendo ou não, a gente trabalhou paralelo junto ao político, mas não com interesse algum político. Eu conheço a história do Somar, sei o que o Somar fazia desde que foi criado, as pessoas que ajudavam, os projetos que tinham. Muita gente que está nos assistindo agora não lembra do Somar, ou não lembra os trabalhos que vocês faziam. Você pode dizer um pouquinho o que vocês faziam? As datas comemorativas que vocês faziam doações. É bacana você dizer, porque muita gente às vezes não era assistida, ou não precisava do Somar, não teve esse contato próximo com o Somar. Mas quem precisou lembra do Somar. Mas para quem não lembra, seria bacana você contar a história do Somar, o que vocês faziam, as datas que vocês faziam. Com certeza. Arthur, o nosso primeiro evento foi um evento na escola Período Integral. O que a gente fez? A gente tinha o interesse de fazer uma distribuição de brinquedos, né? E não tinha como custear isso. Então, a gente teve a ideia de pedir arrecadar, né? Fazer arrecadação no comércio, né? De brinquedos novos e de brinquedos usados também. Saímos divulgando, saímos pedindo. E quero deixar bem claro que a população de Brodowski é muito solidária. Por incrível que pareça, os bairros mais carentes, como a Vila, a Vilinha, o pessoal se doou, juntou a nossa causa, e a gente fez uma distribuição de brinquedos usados, né? O primeiro evento, né? E disso depois a gente foi criando força, juntou com um grupo de empresários que mexe com piscina na cidade. Eu não vou citar nomes porque são vários, né? Não quero ser injusto com ninguém. E isso foi criando força. Nosso Papai Noel, vou falar, é o Milan. Tenho um prazer de falar nesse nome. Foi um cara que agregou ao grupo e veio mostrar para a gente o lado social dele também. E começamos a fazer primeiro o Natal. Aí nisso o Celso do Trenzinho já agregou ao grupo, já acreditou no grupo. Nisso a gente começou a fazer distribuição de cachorro-quente, algodão doce, colocar brinquedos infláveis que o Silvio se doou na época também. E foi crescendo. Daí a gente começou a fazer logo após Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, eventos voltados para a saúde também e muito mais. Uma coisa bacana, apesar do grupo hoje não estar ativo, uma coisa que você continuou é o Dia das Mães. Eu lembro que no Dia das Mães você coloca a imagem de Nossa Senhora na frente da sua casa lá e distribui rosas para as mães. É uma coisa assim muito linda, muito bacana, que eu tenho que te parabenizar por isso. Ô, Júlio, além do Somar, que eu tenho que tecer elogios aqui, porque era um grupo muito bacana, você também, durante um período, cuidou das pessoas que precisavam prestar serviço comunitário por ter condenações na justiça, e você tratava isso com muita humanidade, com muito carinho, e para fazer essa integração entre eles e a comunidade. Vocês reformavam praça, revitalizavam prédios públicos. Isso também era uma coisa bacana que você fez. Eu sempre digo que o Júlio, se Deus quiser, vai conseguir somar o Grupo Somar, ou seja, o nome que tiver agora, com esse projeto de levar isso também, juntar essas duas coisas que você já cuidou na sua vida num projeto único, além desses projetos sociais, e ainda levar a revitalização de praças, de prédio público, locais públicos com essa questão. Você pode falar um pouquinho também, Júlio? Eu sei que você fez muitas amizades durante esse período. Posso, é claro. O Alfred, junto com o Grupo Somar, tudo se iniciou
nessa frente de trabalho com o Grupo Somar. Nisso foi desencadeando várias frentes, né? E eu tive o privilégio, por eu ser vigia e o único setor público da prefeitura que trabalhava, que funcionava 24 horas, porque os meninos, né, os sentenciados, apenados, eles tinham o trabalho deles, né, e durante o horário noturno eles tinham a disponibilidade de estar prestando serviço. Então eu tinha que aproveitar esse horário noturno, acompanhando eles. Alguém tinha que acompanhar, é até bom eu estar falando isso, alguém tinha que acompanhar o serviço deles e era o Júlio Vigia que tinha que acompanhar. E nos finais de semana, nisso o pessoal foi criando gosto, foi deixando de ser como é que eu vou te dizer? Uma pena. Uma pena. E sim um prazer. E ser um prazer, por isso que eu te falo, eu tenho que deixar bem claro, a população de Brodowski é muito solidária, é muito proposta a melhorar, a mudar, né? Então isso foi crescendo, o pessoal teve casos de muitos, não vou citar nomes, mas que acabaram a sentença, acabaram, né, o que tinham que prestar o serviço e continuaram fazendo os finais de semana, agregando ao grupo, por questão de querer mudar mesmo, entendeu? De querer ajudar. Fizemos uma revitalização no hospitalzinho sem apoio nenhum da prefeitura, sabe? Foi uma coisa mesmo voltada para o lado social, né, de empresários. Fizemos uma revitalização, colocamos um ponto de ônibus na frente do hospital, revitalizamos a parte de jardinagem, uma empresária da cidade doou as plantas, e assim foi pegando gosto. Funcionários também juntaram essa proposta e fizemos um monte de melhorias. Eu sei que você tem uma boa relação, uma relação de amizade mesmo com o Dr. Alfredo, médico, ex-prefeito, e eu acredito que essa relação de amizade nasceu durante o mandato dele como prefeito, porque ele tinha muita confiança no Júlio, na saudosa Dola, em toda a equipe lá da saúde, pelo atendimento que vocês, a retaguarda que vocês davam no governo dele na unidade mista. É daí que vem essa relação com o Alfredo, né, Júlio? Isso, Alifer. Eu costumo falar assim, eu sou suspeito em falar do Dr. Alfredo. Tem até uma amiga minha que ela falava assim, ô Júlio, fala do Dr. Alfredo, teus olhinhos brilham, né? Então, assim, isso é pura gratidão, isso é puro admiração, sabe? Eu admiro muito ele, porque eu vim de uma segurança armada, eu trabalhei numa empresa privada da cidade, eu trabalhei numa segurança armada particular e fui para uma segurança numa área de saúde. Então, na área da saúde, eu acho que o segurança ele tem que ter um perfil acolhedor, né? Então, assim, quando eu cheguei, o primeiro impacto foi assim, bom, eu tenho que fazer o controle do acesso, né? E aquele Júlio segurança, sabe? Cara séria, tudo assim. E nisso, a Dola, que Deus a tenha em bom lugar, é uma pessoa que me ensinou muito, falou, Júlio, aqui você tem que ser acolhedor, você tem que escutar todo mundo que chega aqui, é paciente. Por mais que tenha tido um problema em casa, uma discussão com o marido, ou uma discussão com o filho, ou até mesmo um problema psicológico, todo mundo que chegar aqui você tem que acolher como um paciente independente. Acolha, traga para dentro e a gente resolve a situação. E isso, dentro disso, o doutor Alfredo, eu tive o prazer, ele como médico, como prefeito da cidade, ele foi vendo esse lado acolhedor. Aprendi com ele, eu vi que ele já determinava que fosse assim, acolhimento em primeiro lugar ao paciente. Então a gente foi criando uma amizade, até então, esses dias eu estou ouvindo muito, o Julião daqui, Julião dali, porque ele me chama de Julião, né? Eu vi esse lado do Julião também, mas devo muito ao Dr. Alfredo, eu tenho ele como um espelho na minha vida, eu acho que ele formou ali meu perfil acolhedor, e isso só está trazendo benefício na minha vida. Eu acho que quando você vê ao bem ao próximo e dentro da área da saúde você faz bem ao próximo, isso só tem a ganhar em todos os sentidos. O Júlio que saiu da iniciativa privada, que não tinha contato com a população assim no seu trabalho, quando ele vai para a administração pública, ser vigia da unidade mista, isso pode ter te mudado o seu olhar em relação à saúde. Eu acredito que foi isso, não foi? Foi, com certeza. Eu costumo falar assim, eu acho que saúde é vida, saúde é tudo, então tem excelentes, eu quero deixar bem claro, eu trabalhei na saúde 10 anos dentro da unidade mista, tem excelentes funcionários, todos capacitados. O
que falta mais é questão de gestão, é questão de melhorar mesmo, e questão de capacitação. E assim, eu levanto sempre a bandeira da saúde. Quando eu soube, dentro da minha ignorância, que vinha mais verba para a educação do que para a saúde, eu me revoltava, porque eu via gente morrer, eu via gente nascer. Falava, mas como assim? Fui aprendendo que a educação é essencial, né? A gente tem que ter a base na educação para poder, né, passar isso para a saúde, né? Dar um melhor atendimento. Então, essa questão da saúde, porque o seu nome, a sua personalidade é muito ligada à saúde e vem dessa sua trajetória na unidade mista, né? Quando você deixa a iniciativa privada, vai para a administração pública, começa a ser vigia lá. Eu acho que esse contato seu, esse contato humano, esse contato acolhedor, transforma o Júlio e torna o Júlio, não que você não era um cidadão solidário, mas mais solidário, porque lá, com certeza, você diariamente sentia a dor do próximo, né? Via o problema. Porque alguém me remete, o Júlio me ajudou com um exame na época, isso sem viés político, o Júlio nunca foi candidato a nada, o Júlio sempre foi o Júlio do Somar, o Júlio Vigia, então isso que é bacana, eu sempre falo que você conhece a pessoa por o que ela fazia sem interesse. Caráter é aquilo que a gente é o que nós quando ninguém está olhando. Isso. Então o Júlio já era o Júlio de ajudar, o Júlio solidário, o Júlio somando antes de ser político. Isso, Alfred, eu acho que é assim, ó, quando você é solidário ao próximo, você só tem, né, a ganhar e te traz benefício no seu cotidiano, né? Então, quando eu comecei a ver esse lado, né, meu solidário, eu falei, poxa, é bom a gente, né, tá passando no dia a dia e tá aplicando no dia a dia, principalmente na saúde. Então, acho que isso fez eu crescer como ser humano, fez eu ajudar muita gente, igual você falou. Eu volto a falar, né, com um espelho de pessoas que eram voltadas para esse lado solidário, e com isso fez eu crescer muito na minha formação, né, de como ser humano. Moro num bairro que é muito carente, na Vilinha, minha querida Vilinha, vou sempre defender a bandeira da Vilinha, porque ali a gente vê as dificuldades, né, e questão até de saúde mesmo. Então, com isso, eu fui podendo mostrar meu lado solidário e ajudar o próximo com o que eu tinha na mão, né? Que era o bem-querer do próximo, né? Ô, Júlio, vamos entrar um pouco na questão política. Eu conheço o Júlio há bastante tempo. Sei que o Júlio nunca foi candidato e aparentemente não tinha pretensão política, mas sempre estava na política. Eu sei que você sempre vestiu camisas, defendeu bandeiras bacanas. O Alfredo, eu sei da sua ligação com o Alfredo e outros candidatos a vereador que você apoiava. Eu sempre admirei o seu trabalho como apoiador, como cabo eleitoral desses candidatos. Sempre falei, Júlio, se você um dia for candidato, hoje você é pré-candidato, se você fez tão bem feito para os outros, por que não faça para você mesmo? Eu acho que você abraçou essa ideia também. Com certeza, de início eu tinha esse bloqueio comigo mesmo, mas por questão que eu sempre levantava a bandeira assim, para mim, fazer social. Tanto é que eu nem tinha rede social agora que eu tô fazendo minhas redes sociais, porque eu achava que para você fazer o social, você não pode aparecer, você tem que ficar oculto. Fui vendo que não, conforme a gente foi precisando dos setores públicos, né, eu vi que para poder mudar, né, você tem que ter essa ligação. Fui me desapegando desse meu sentimento, e hoje eu tenho essa convicção que eu posso somar muito, né, fazendo essa outra parte também, estando do outro lado também. Não do Júlio, né, como cidadão, mas do Júlio pré-candidato. Eu acho que o Júlio, qualquer pessoa, eu acho que a política ela fortalece, ela se torna um instrumento de ajuda quando os bons participam. O Júlio já tem uma história, um histórico de ser solidário, um histórico de ajudar, um histórico de somar com a população, que eu acho bacana. Você sempre usa essa palavra, somar, não é à toa que o grupo chama somar. Eu acredito que o Júlio, numa cadeira de vereador, ele pode colocar, além dessas ideias que ele sempre teve, desses projetos que ele sempre teve, algo mais. Ele vai ter poder de levar essa mensagem a muito mais lugares na cidade e defender essas bandeiras com o poder do voto, o poder da discussão na Câmara. Eu acho que é bacana isso. Eu acho que as pessoas boas não devem ficar longe da política. A política não pode ser algo leproso, algo que a gente não possa participar. Quanto mais pessoas boas, pessoas de bem, pessoas que querem colaborar, participarem, a política só tem a ganhar com isso. Com certeza. Eu volto a falar, eu aprendi a ver esse meu lado, né?
E assim, eu tenho certeza, Alifer, que quando você faz de coração, tem Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo que você vai fazer, né, no dia a dia, ou até por questão política, é para poder melhorar realmente. Então, hoje eu tenho essa convicção dentro de mim que é para poder realmente melhorar. Ô Júlio, você como pré-candidato tem visitado bastante famílias já para ouvir as reivindicações da cidade, visitado os bairros. O que você tem mais notado que as pessoas hoje estão descontentes com o que na cidade, na verdade? Ô Alifer, o que eu mais tenho visto é em questão da água, né? Eu moro num bairro que faltou 30 dias de água consecutivos, então assim, mais questão da água, da saúde, do zeladorismo, né? Os bairros estão bem sujos, então é o que eu mais ouço. Você como morador, vamos deixar o Júlio pré-candidato, você acha que dá para mudar, que dá para fazer? Você acha que é simples, que é difícil, que nos primeiros meses de uma nova gestão consegue resolver esses problemas? Eu vejo que sim, eu costumo falar assim, que é questão de querer e de gestão, né? Eu não vou falar mal de ninguém, eu acho que cada um soma da sua maneira, né? Eu acho que cada um, dentro do seu propósito de uma renovação, só tem a somar. Então, questão de limpeza urbana, eu acho que é constância, né? Você manter isso, acho que todos os dias. Questão de saúde, eu costumo pensar assim, que o acolhimento, né? E o que mais necessita quando eu ouço, precisa de um pediatra, precisa de um psiquiatra infantil. Então, assim, são coisas que não deve ser tão difícil. Eu não entendo muito, né, de questão política, mas sei que com força de vontade, com renovação, pode se mudar sim. Nós já tivemos em algumas legislações, em algumas câmaras, vereadores que moravam no bairro Nossa Senhora das Graças, que é o bairro que você tem muito carinho. Eu acho importante o bairro Nossa Senhora das Graças, pela importância histórica que ele tem, por toda a importância que ele tem, como todos os bairros têm na nossa cidade, ter um representante. Você acha que o Júlio tem condição de ser o vereador e pode ser o vereador que as pessoas podem contar lá que você chama de Vilinha, na Nossa Senhora das Graças? Com certeza. Eu como Júlio cidadão, eu já pratico isso no meu dia a dia. Eu defendo a Vilinha como um bem-querer meu, uma coisa que eu só tenho a defender e melhorar, né? Eu penso que basta você fazer o bem e tentar buscar os meios para poder melhorar para o bairro. A Coab 1 é um bairro que eu nasci, que você tem um carinho também, porque a sua esposa é de lá, a sua sogra está lá, as suas cunhadas. Eu sempre quis ser vereador, não da Coab 1, mas um representante da Coab 1. Que as pessoas me ligassem à Coab 1. Porque é o bairro que eu tenho orgulho de falar que eu nasci, cresci, me formei. Lá nós não temos vizinhos, nós temos famílias, né? É bacana isso. Então eu acho que o Júlio vai ser o vereador, se Deus quiser, vencendo a eleição, de uma cidade toda, mas representante do bairro Nossa Senhora das Graças. Eu acho que é importante que o bairro Nossa Senhora das Graças tenha um vereador atuante, um vereador que já tem um histórico de fazer, não de falar, de colocar em prática as ideias, tirar projetos do papel. Eu acho muito importante isso. Júlio, como está sendo para você essa experiência de pré-candidato? Você que já, como eu disse, já trabalhou com candidatos a vereadores de outras eleições, ajudou a eleger vereadores de outras eleições. É diferente você trabalhar para os outros, tentar convencer alguém a votar em outra pessoa, agora não pode pedir voto, mas se apresentar como pré-candidato é diferente de apresentar alguém? É diferente. A minha grande dificuldade foi realmente essa. Eu saí de apoiador para pré-candidato, né? Então tinha esse bloqueio porque é questão de perfil, né? Eu aplico isso todo dia na minha vida. O que eu não sei, eu sou bem disposto a aprender. Estou aqui falando, sempre tive dificuldade de me expressar, mas por questão de eu sempre aplicar na minha vida a pluralidade, sempre o nós, não o eu. Então, quando eu vou falar de mim mesmo e quando eu vou falar assim de uma coisa que é minha, não é que é questão de dificuldade, é questão de perfil. Humildade. De humildade de perfil. Então, para mim criar esse perfil de pré-candidato, eu estou me formando, agora no dia a dia estou aprendendo, estou disposto a aprender e tenho certeza que eu vou fazer
o possível e impossível para melhorar. Eu já ouvi, eu estou na vida pública desde que eu me entendo por gente, né? Desde adolescente, eu ouvi vários depoimentos de pessoas que acham melhor pedir voto para si mesmo ou acham melhor pedir voto para outros. O Júlio vai viver essas duas experiências. Eu acredito que quando você era cabo eleitoral, apoiador, eu reconheço que você ajudou bastante os candidatos que você apoiou. Você foi muito eficiente como cabo eleitoral, como apoiador. Eu acredito que o Júlio tem totais condições de ser bastante eficiente como candidato também, porque você tem um círculo de amizade, de pessoas que você conhece muito grande. Eu acho que esse Júlio vai perder a timidez na campanha, porque eu sempre falo, é difícil, não existe político tímido. Ele pode ter sido um dia tímido, mas numa futura campanha não tem como. Verdade. Eu graças a Deus, eu com um papel de apoiador, eu sempre fiz o meu máximo, né? Tenho certeza, como pré-candidato, eu vou fazer também. Deus é tão generoso que Ele colocou um Júlio no meu caminho, que é o Edivan. Não posso deixar de falar do Edivan. É um cara que está proposto junto com o grupo, em troca de nada, em simplesmente querer melhorar para o município. Então, assim, você vê que a mão de Deus ela está em todos os lugares, né? Me colocou o Edivan, que é o Júlio de todo pré-candidato lá atrás que eu apoiei. O que o Júlio foi em outras eleições, hoje o Edivan está sendo. Eu conheço o Edivan, é um cara muito bacana, é um cara muito proativo, ele é muito ativo, ele quer fazer. Ansioso, estava com crise de ansiedade ontem. É normal, é bacana isso. Ô Júlio, dentro de casa, como é que foi isso? Quando você disse, eu sou pré-candidato a vereador, eu sei que outras meninas, a sua esposa, são bastante famílias, apoia as aventuras do Júlio. Foi bem aceito? Porque eu sempre falo para os candidatos, o primeiro lugar é a família. Se não tiver o apoio da família, nem saia de casa. Eu tenho certeza que a sua família te abraçou. Eu tenho que ser sincero, Alfred, e falar, né? Sim. Eu estou aqui falando dentro da maneira que eu sei falar, né? Mas pode ter certeza, está vindo do coração, está sendo tudo verdadeiro. Primeiro instante, a Juliana falou assim, não, pelo amor de Deus, você já foi perseguido, já por um monte de calúnia, defamação e não sei o quê. Não quero. Minha família, minhas filhas também, conversei com cada uma, mas dentro assim, de um propósito, elas foram vendo que foram minhas maiores defensoras, né? Sou grato eternamente pela família que eu tenho. E assim, elas foram acreditando naquele Júlio. Não, pai, a Juliana falando para mim, não, você faz a diferença. Se você já ajuda tanta gente sendo esse Júlio, né? A gente vai te apoiar sim. Foram gostando da ideia e hoje estou aqui. E a primeira eleição, eu gosto de falar por experiência própria, é tão difícil, porque assim, eu fui candidato a primeira vez com 18 anos. Então eu ouvi assim, amigas, vizinhos, falam assim, não, Alfred, você não pode ser candidato, não, política não presta, política é suja. Ou eu já ouvi falar de vizinhas também, falam assim, não, Alfred, não vou votar em você não, porque eu vou perder meu voto. Então, assim, há algumas dificuldades na primeira eleição, principalmente eu que fui muito jovem, que eu acho que o Júlio não vai ter essas dificuldades que eu tive, porque você já tem uma história na política mesmo não sendo candidato. Mas a família, né, eu também não tive muito apoio quando eu fui, porque a família acha que quando você entra para a política, você está criando um problema. Isso, você vai ser atacado, você vai ser injuriado, você vai virar alvo de ataques. Então, eu entendo como que deve ter sido isso, porque eu passei por isso há 12 anos atrás, na minha primeira eleição, mas é algo que faz parte. A família, depois, você vai perceber isso, eu posso falar pela minha, abraça muito, te defende, vira os seus maiores cabos eleitorais. Sempre dá um medo no começo, não quero que o Júlio participe, mas depois viram os nossos maiores cabos eleitorais. Eu tenho que agradecer a minha família hoje aqui, eu tenho certeza que, como a minha, a sua vai ser também, nossos defensores, nossos cabos eleitorais, e é o nosso muro de arrimo, é quem nos sustenta na política. Eu já passei muitas dificuldades na política, Júlio, confesso, já passei muitos apertos e tenho certeza que um Júlio vereador não vai passar ileso também, mas a nossa família nos dando amparo atrás, nos apoiando, pode ter certeza que, e Deus, que não existe poder maior e ser mais fantástico que o nosso Pai, nosso Deus, a família e Deus te sustenta e sustentará na Câmara para você fazer um trabalho bem feito. Muito obrigado, Alfred. Eu tenho certeza disso, eu sei que cada dia eu estou evoluindo em questão de me formar em relação a pré-candidato e estou disposto a ajudar o grupo, a ajudar a todos, né? Porque quando você está numa democracia, eu
como vim de uma cidade grande, né, de Santos, lá você não vê essa rivalidade, ou é Palmeiras ou é Corinthians. Então aqui há muita rivalidade, né? Só que é um país democrático, eu acho que cada um tem que se expressar, tem que mostrar a sua verdade, seu lado de querer o bem ao próximo e de querer o bem ao município, né? Então eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, o próprio nome do programa já disse, pode mudar, é renovação, é sangue novo, para poder a gente ver esse bem ao município. E o que a população de Brodowski, se tudo correr bem e o Júlio for eleito em 6 de outubro, pode esperar do vereador Júlio a partir de 1º de janeiro? Quais são os seus comprometimentos com a cidade? Eu volto a falar, como eu me formei esse perfil dentro da saúde, eu quero ver o lado da saúde no bairro que eu moro, né? Eu acho que falta mais especialidade, falta um pediatra. Eu acho que no hospitalzinho dá para colocar um pediatra no horário noturno para poder suprir, né, a demanda, porque o pai de família, a mãe de família que durante o dia não tem condições de levar no postinho, chegar à noite lá, são 3 plantonistas, colocar um pediatra para poder, pelo menos num período, né, tá suprindo essa demanda. E mais voltado para o lado social também, né? Que o Júlio do Somar, o Júlio do Hospitalzinho, o Julião, ele sempre vai ser voltado para o lado social, uma justiça social para o bairro, né? Que tem como melhorar. Então vamos fazer um compromisso aqui, independente de política, que eu já te falei isso pessoalmente, vamos tornar público. Independente do resultado político, o Alifer e o Júlio vai encabeçar o Grupo Somar em 2025. Já encabeçou, já estamos aqui juntos. Vamos, né, transformar o Grupo Somar independente de política, nem se nós não participarmos, vamos incentivar pessoas a reviver ou trazer de volta, vamos dizer assim, o Grupo Somar, que eu acho que o Grupo Somar faz falta, Júlio. Vamos fazer esse compromisso aqui com o pessoal. Fechadíssimo. O Grupo Somar, ele está em cada um, tá em todo lugar, está em todo momento. E vamos buscar a Dona Célia lá na Coab 1. Vamos. Vamos buscar a Dona Célia lá, todo mundo que ainda tem saudade, que participou do Grupo Somar e quer ainda contribuir, trazer gente nova, trazer gente que... Tem muita gente nessa cidade que quer colaborar, que quer fazer o bem para o próximo, sem pensar em política, sem pensar em retorno político. Nas escondidas mesmo, porque eu acho que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Eu acho que esse compromisso ele é apartidário, apolítico. O Grupo Somar e tantos outros grupos têm que ser mais efetivos aqui. E se Deus quiser, nós vamos ver muita camiseta azul a partir do ano que vem. É isso mesmo, Alifer. Eu desde sempre eu pratico isso todo dia, né, do Grupo Somar, e assim, as portas estão sempre abertas. Quem quiser enganjar junto com o grupo, eu tive uma fase que não que o grupo sumiu, né, por questão de a maioria ser funcionários da saúde, ter seus compromissos, né, mas o Grupo Somar nunca deixou de existir. Volto a falar, ele está a todo momento em todo lugar do município para poder ajudar o próximo. Tem um convite para quem está nos assistindo que tem essa vontade. Tem certeza que muita gente vai estar lá no sofá, na cadeira, assistindo da onde for do seu smartphone esse podcast, e vai pensar, eu sempre tive vontade de ajudar, nunca participei de grupo nenhum. Tá aí o convite, nos ajude a somar, nos ajude a reconstruir o grupo, né, Júlio? Isso, Alifer, obrigado. Ô, Júlio, estamos chegando ao fim desse podcast. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi um papo bacana. Muita gente, como eu disse no começo do nosso programa, conhece o Júlio, mas tenho certeza que a partir desse podcast muita gente vai passar a conhecer o Júlio. Muita gente vai pesquisar sobre o Grupo Somar, como funcionava, vai se interessar em fazer parte. Agradecer as suas respostas, que foram muito bacanas para o nosso programa. E gostaria de deixar o tempo livre aí para você fazer suas considerações e perguntar para o Júlio, com o Júlio pode mudar? Com certeza, Alifer. Eu que agradeço de poder estar aqui nesse espaço, poder mostrar quem que é o Júlio. E com certeza pode mudar sim. Eu estou proposto a mudar, ajudar, e só agradeço a vocês. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos os amigos que nos acompanharam nesse podcast. Não deixe de acompanhar o nosso canal aí no YouTube, seguir, ativar o sininho. Nós vamos ter bastante podcast, estamos trazendo nossos pré-candidatos aqui, os pré-candidatos a vereadores da cidade. Eu acho que nesse momento, mais do que falar em política, é apresentar histórias, é apresentar da onde veio, as raízes dessas pessoas, muitos deles brodowskianos, de coração. Não deixe, então, de acompanhar esse canal. Assista esse podcast, que dia a dia vocês vão acompanhar os nossos podcasts. Obrigado, um grande abraço a todos. Júlio, manda um abraço pessoal, e até o próximo.